criança, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, que bom te ver aqui mais essa semana para aprendermos um pouquinho mais sobre a Bíblia. Semana passada nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus eterna e suficiente. E hoje nós vamos aprender que a Bíblia também é um manual para as nossas vidas, que nos dá instruções e nos ensina como vivermos diante desse mundo e de maneira que agrade o coração de Jesus. Então, eu trouxe aqui novamente o meu amigo Biblionildo para nos ensinar sobre esta palavra. Como pode, tia Débora? A Bíblia é um manual de instrução para a minha vida? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Quando nós compramos algo novo, um brinquedo, algo para casa, um eletrodoméstico, normalmente eles vêm com um manual de instruções. Tia Débora tinha aqui na minha casa ainda a caixa que a tia Débora comprou, o quê? Um espremedor de frutas, né? De laranja, de limão. E quando a tia Débora comprou, dentro da caixa veio o quê? Um manual de instruções. Tia Débora aprendeu a utilizar lendo o manual de instruções. E olha, ele tem muitas informações. Os brinquedos, os eletrodomésticos, as coisas que foram criadas, inventadas pelos homens, vem sempre com um manual para nos ensinar como utilizar. E nós fomos criados também pela mão do nosso Deus. Ele é o grande fabricante, mas ele nos criou para uma determinada função, com determinados propósitos. Mas um dia, lá em Gênesis 3, nós, humanos, nós paramos de funcionar corretamente. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com propósitos lindos. Deus nos criou para funcionar de uma determinada maneira. Mas o pecado entrou no mundo e fez o que com a nossa vida? Ele acabou estragando aquilo que Deus havia criado para funcionar totalmente em perfeição. E dali em diante, todos nós, por toda a vida, tentamos nos autoconsertar, nos voltarmos para ser aqueles que deveriam ser antes do pecado. Mas Deus nos deixou um manual de instruções também, para que nós, sempre que precisarmos entender como devemos nos comportar, como devemos agir, nós consultarmos o nosso manual deixado por Ele. E esse manual é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Toda a maneira que nós devemos nos comportar está escrito na Palavra de Deus. Tia Débora quer mostrar para você na Bíblia o quanto ela é suficiente para nos ensinar sobre todas as coisas. Ela é realmente o manual das nossas vidas. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, e diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha o que nós acabamos de ler. Você prestou atenção? Ali a Bíblia nos diz que ela
é inspirada por Deus? Só um pouquinho? Só uma parte dela? Não. Toda ela é inspirada por Deus. E ali no finalzinho do versículo diz também que ela é útil. Ela é suficiente para ensinar a mim e a você a maneira correta de viver. A Bíblia nos revela quem Deus criou para que nós fôssemos. A Bíblia nos revela qual é a nossa função, qual é a nossa funcionalidade. E a nossa funcionalidade é estar pertinho de Deus. Não importa o que nós passamos, quais as dificuldades, nós sempre teremos uma resposta na palavra de Deus. E a tia Débora quer te provar o quanto que todas as respostas que nós precisamos, uma palavra que nós precisamos, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Vamos ver? Olha, quando eu estou triste, a palavra do Senhor me diz: mas tu, ó Deus, vês e percebe o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Salmos 10, verso 14. Quando nós estamos tristes, a palavra do Senhor nos garante que Ele está ao nosso lado, que Ele se importa com o nosso sofrimento e Deus está disposto a nos ajudar. Vamos ver quem mais que a palavra de Deus nos diz? Tem mais alguma coisa aqui. Quando nós estamos ansiosos, a palavra do Senhor nos diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Bíblia nos garante, nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso Deus cuida de nós. Vamos ver o que mais que a Bíblia nos diz? Tem mais aqui. Quando nós estamos felizes, a Bíblia nos diz: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Salmo 128, verso 1. Quando nós estamos felizes, nós podemos entender que a nossa verdadeira felicidade está no Senhor, quando nós tememos ao nosso Deus. Vamos ver quem mais? Quando eu estou com medo, tia Débora, o que a Bíblia me diz? Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías capítulo 41, versículo 10. Uau! Quando você sente medo, a Bíblia diz, nos garante que não precisamos ficar com medo, porque o nosso Deus está do nosso lado, pronto para nos ajudar. Vamos ver? O que mais? O que a Bíblia nos diz? Quando eu estou sem ânimo, a Bíblia nos diz: lembrem da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué capítulo 1, versículo 9. Uau! Não precisa temer, não precisa estar desanimado. Seja forte, seja corajoso, porque nós temos o nosso Deus do nosso lado. Tem mais aqui? O que mais que a Bíblia me diz? Quando eu estou procurando paz, a Bíblia nos diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. João capítulo 14, versículo 27. Não precisamos nos perder procurando em muitos lugares a paz para acalmar o nosso coração, porque a paz que nós precisamos, nós encontramos na presença do nosso Deus.
Será que tem mais aqui? Tem mais. O que Deus nos fala pela sua palavra quando nós sentimos raiva? A Bíblia nos diz, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Deus não se agrada quando nosso coração se enche de raiva. Então Ele está nos ensinando pela Bíblia que nós não podemos deixar esse sentimento permanecer no nosso coração, mas liberarmos perdão, nos arrependermos quando esse sentimento invade o nosso coração. Vamos ver o que mais que a Bíblia nos diz? Esse manual para nossas vidas. Quando eu estou sem esperança, tia Débora, o que o manual da vida, a Bíblia Sagrada me diz? Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quando nosso coração está sem esperança, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o manual para nossas vidas, nos garante que os planos do Senhor são maiores do que podemos imaginar, sonhar, pedir. Ele é a nossa esperança viva, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver quem mais? O último que está aqui, tia Débora, às vezes eu me sinto abandonado. Se a Bíblia é um manual para minha vida, o que ela me diz quando eu me sinto assim? Ela te diz: não vos deixarei abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. João capítulo 14, versículo 18. Quando você se sente abandonado, você tem a certeza garantida pela palavra de Deus de que você não está só, que o Espírito Santo faz do seu coração a morada e que Jesus Cristo, da mesma maneira que veio a este mundo como um menino, um bebê e foi aos céus, Ele vai voltar e vai nos buscar. Moraremos todos juntos ao Pai nas mansões celestiais. Criança, tudo o que você precisa saber para lidar com os seus pais, para se comportar lá na escola, no meio da sua família, as decisões que você precisa tomar, tudo o que você precisa, você encontra na Bíblia. Através da Bíblia, você não aprende só um pouco de coisas. Você não aprende só o que você precisa quando for adulto. Não, você aprende tudo. Tudo que você precisa, você encontra na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz tudo que você precisa ouvir. A Bíblia é a maneira que Deus tem para falar com você. Quando o seu coração se encontra, não importa como, mas Deus sempre tem uma palavra para te consolar, para te alegrar, para te animar e também respostas que você precisa de perguntas que têm estado no seu coração. Quando nós levantamos a nossa mãozinha, né? Está lá o nosso coração cheio de pecado, mas tia Débora, eu entendi que eu preciso me arrepender e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ganha uma nova vida, você ganha um novo coração, o Espírito Santo faz morada dentro de você. E então, agora você precisa entender a maneira correta de viver de uma maneira que agrade ao Senhor. E qual é o seu manual para você aprender a viver de uma maneira que agrade a Deus? A Bíblia Sagrada. Por isso, leia sua Bíblia todos os dias. Siga todas as instruções que estão aqui e o resultado vai ser uma vida alegre e cheia da presença do Senhor.
Bíblia não é um livro chato de regras e tudo mais. Não, a Bíblia nos conduz ao propósito inicial do qual nós fomos criados, sermos imagem e semelhança do nosso Deus. Não se esqueça, a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus para nós, viva, eterna, eficaz, tudo que nós precisamos. A Bíblia é um manual para as nossas vidas, que nós possamos viver de acordo com o que ela nos diz. E dessa maneira, nós poderemos agradar o nosso Deus com o nosso viver. Eu espero que você tenha entendido. Tia Débora quer deixar bem claro para você. A Bíblia é fundamental para nós vivermos e sermos felizes na presença do Senhor. Pegue a sua Bíblia, leia todos os dias e eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai te dar as respostas, te ensinar tudo o que você precisa. Não se esqueça, faz as atividades da semana e nós nos encontraremos daqui 2 semanas, tá bom? Para continuarmos a falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Um super beijo, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.